tarde, senhora presidente, senhores deputados, meus colegas parlamentares, a assistência, tanto os representantes que estão aqui em nome de sindicatos, como também aqueles que estão representando os empreendedores desse Estado. Eu gostaria de começar dizendo, senhora presidente, que é uma pena que nesse momento da política nacional, pleno século XXI, infelizmente esteja terceirizado para este parlamento uma discussão que deveria ter ficado, na verdade, entre aqueles que ocupam a galeria, tanto do lado de lá como do lado de cá. Esse assunto sobre o valor do salário deve ser de negociação entre empregadores e empregados. É assim que funciona numa economia saudável. Mas aqui estamos, infelizmente, legislando como se pudéssemos, com o poder de uma caneta, a aprovação de uma lei, interferir positivamente na economia. Infelizmente, meus colegas deputados, a experiência mostra que este é um engano muito grande. Ano passado foi aumentado o salário mínimo regional a 16%. Que belo impacto na economia gaúcha teve? Hoje somos o 5º PIB no nosso país. A inflação, disse aqui que dessa vez foi encaminhado um projeto de lei abaixo da inflação, mas quem deixou desandar a inflação, meu caro líder do governo postal, foi o PT lá em Brasília. É isso que precisa ser dito aqui, por pura interferência governamental. Se fosse tão fácil resolver no canetaço, por que em vez de a proposta de 9% ou de 11%, não se propôs aqui 100% ou 200%? Porque mesmo o mais ferrenho defensor que vem aqui a esta tribuna sabe que não é pelo poder da caneta que se vai fazer com que os salários cresçam. Pelo contrário, é impossível vir aqui a esta tribuna dizer que esse dinheiro vai circular na economia gaúcha sem que se tenha consciência de que é necessário que ele seja produzido primeiro. Uma economia sem produção de valor não tem como gerar maiores salários. Em vez de estarmos preocupados aqui em tentar no canetaço aumentar os salários do setor privado, enquanto, aliás, o setor público aqui nessa mesma Assembleia Legislativa passou pela experiência de ver os seus salários congelados pela LDO em virtude da crise financeira que nós passamos, em vez de tentar interferir no canetaço no salário do trabalhador privado, deveríamos estar aqui discutindo como o governo pode ajudar ou deixar de atrapalhar quem empreende, reduzindo a burocracia, reduzindo o custo Brasil ou o custo Rio Grande do Sul, e inclusive reduzindo impostos. Assim como novos impostos e mais impostos não significa mais arrecadação, e nós estamos vendo hoje os efeitos do aumento de impostos aprovado no ano passado. Eu não digo aqui que mesmo que se aprovou o aumento de impostos, não houve maior arrecadação. Eu digo aqui que foi por causa desse aumento que a arrecadação também está caindo. Da mesma forma, não é aumentando os salários no setor privado aqui que nós vamos conseguir aumentar o poder de compra do cidadão. Pelo contrário, nós precisamos raciocinar em termos reais. E se for necessário, eu peço um tempo de liderança, senhora presidente. Precisamos lembrar que os mais prejudicados com a aprovação desta lei serão justamente os menos qualificados, justamente aqueles que vêm aqui dizer que estão defendendo os trabalhadores menos qualificados. Precisariam ter a consciência que na hora de um empreendedor ter que ter a difícil decisão de demitir num período de economia em crise, ele vai ter que optar pela demissão do menos qualificado. Se todos recebessem igualmente um salário mínimo regional, um aumento de 9% com a queda na produção significa, no mínimo, que a cada 10 pessoas recebendo igual salário, uma teria que ser imediatamente demitida. A menos que os empreendedores reduzissem outros custos,
mas ao se reduzir outros custos, impactariam no restante da economia e gerariam demissões em outros setores. A economia é uma só, o setor privado é o que sustenta também as contas públicas, é o que sustenta a sociedade, e infelizmente o que nós podemos acabar fazendo com a aprovação dessas é aumentar a informalidade, prejudicando ainda mais o setor público, com menor arrecadação, e com menos serviços prestados, como se pudéssemos dizer aqui que os serviços prestados hoje são a contento. Também o valor proposto de 9,612% é um valor que se baseia numa média nacional, na PNAD nacional, e não na estadual, que esteve em 5,8%. Portanto, o que nós precisamos ver aqui é em que ponto nós estamos e para onde nós queremos caminhar. A fixação desse reajuste, como disse no princípio deste pronunciamento, senhora presidente, subverte a lógica da negociação coletiva. Há milhares de sindicatos no Brasil que representam tanto empregados como empregadores e que são mantidos através da contribuição sindical obrigatória, ou seja, através do imposto sindical. São eles os agentes que devem, caso a caso, observando as especificidades de cada setor, negociar reajustes. Não esta casa. É impossível tanto para o Legislativo como para o Executivo conhecer os detalhes de cada negócio. E aí que está a importância de que em cada ramo haja sindicatos bem organizados, honestos, tanto com empregados como com empregadores. Se o Estado do Rio Grande do Sul está vivendo esta crise e não vai reajustar o salário dos servidores, como nós já vimos aqui no passado recente, e ainda está precisando parcelar salários, como nós podemos, legisladores, um poder do Estado, obrigar os cidadãos privados, que são os criadores de riqueza, a conceder um reajuste em momento de crise econômica? Será que nós achamos que essa crise afeta apenas o setor público? Chega de querermos fazer caridade com a carteira dos outros. Não é possível continuarmos nesta toada. Se não nos comovermos com a crise do setor privado, com as empresas que sustentam o Rio Grande do Sul, com os empreendedores e com os trabalhadores, sobretudo os que ganham menos, sobretudo com os que ganham menos. Se não é possível nos convencermos com este argumento, que então pensemos nas finanças do Estado. Essa medida vai agravar a crise das empresas e vai reduzir ainda mais a arrecadação do Rio Grande do Sul. O Estado, já combalido, vai ter cada vez menos receita. E a despesa? Um trabalhador empregado tem, no mais das vezes, também plano de saúde da empresa para os seus filhos. Em muitos casos, ainda paga escola e creche privada, em virtude da falência do setor público. Com o aumento do desemprego que este tipo de política gera e o aumento da informalidade, estes serviços vão se somar às despesas públicas do Estado do Rio Grande do Sul. E no fim das contas, para quem se repassa essa conta, meu caro líder da bancada progressista, Frederico Antunes, é para o consumidor. É ele que vai acabar pagando. Porque maiores salários e maiores produtividades só são possíveis de duas formas: com o empenho das empresas, dos empreendedores junto com seus empregados e empenho do governo. Por parte das empresas, com mais inovação, mais eficiência e mais qualificação, em conjunto com seus empregados. Por parte do governo, sobretudo não atrapalhando, mas também com melhor educação, com mais segurança pública, que é a prioridade número 1, menos burocracia e menos impostos. Como dizia o filósofo e economista Henry Hazlitt, salário real vem da produção, não de decretos governamentais. Muito obrigado, senhora presidente.